congregados aqui, exaltar o nome do nosso Deus e pedir para que Ele venha e reine sobre nós, amém? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. Seu Espírito Ele vai derramar uma igreja forte e edificada. Louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer, desejamos cumprir em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Vamos preparar novamente, que estamos todos Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados por Deus. Há um clima, uma espera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer ver. o nosso Espírito vai estar aqui. Seu Espírito Ele vai derramar uma igreja forte e edificada. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer, desejamos cumprir em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Pra louvor de tua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Eu querer, desejamos cumprir em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, e reina hoje aqui. Meus irmãos, nós estamos hoje no culto, na celebração de domingo à noite, também no último encontro do nosso Congresso Fortalecer 2014, cujo objetivo é fortalecer a visão celular, essa visão de pequenos grupos, essa visão de uma igreja comunitária, e essa igreja corpo, igreja família. E nós estamos nesses dias contando com a presença do pastor Juarez Mendes, pastor da Igreja Batista Jardim Camburi, em Vitória, uma igreja em células, e ele tem ministrado aos nossos corações, tem sido usado aqui de uma forma muito especial para que o Congresso cumpra seu objetivo, não é? De fortalecer,
Desde sexta-feira, quando ouvimos ali sobre a igreja comunidade, a igreja como uma comunidade, e a essência da igreja é que ela seja uma comunidade. Ouvimos ontem pastor Juarez colocando aqui 3 requisitos para que a igreja seja de fato comunidade. Hoje de manhã ele falou sobre igreja corpo, não é? Nós vimos ali, meditamos hoje de manhã, ele compartilhou conosco aquele espaço importante para que sejamos uma igreja solidária, para que sejamos uma igreja não apenas junta, mas uma igreja unida e junta e unida, não é? Para que sejamos uma igreja onde possamos estar vivendo não de forma dependente nem independente, mas interdependente uns dos outros. E estamos vimos que isso, para que isso aconteça, precisamos ser uma igreja em grupos pequenos. Só um grupão junto, isso não é possível. Então esse congresso já alcançou, eu tenho certeza, esse objetivo. E ainda temos mais uma mensagem nessa noite que vai fortalecer ainda mais essa palavra. Meu desejo é que você que já é membro da igreja, que ainda não está numa célula, que após esse congresso você tome essa decisão de entender que esse não é apenas um método, é um estilo de vida, é algo de Deus para as nossas vidas, e que você tome essa decisão de viver comunidade, viver corpo, viver a igreja como corpo, viver a igreja como família, não é? E você que não é membro da nossa igreja, mas que também deseja ingressar numa célula, você tem toda essa liberdade. Qualquer questão de célula, irmãos, falem com o pastor Vanderlei, ele que é o coordenador dessa área da nossa igreja, ok? Pastor Juarez, eu estou aproveitando o máximo que posso, viu, irmãos? Sugando aqui do pastor Juarez. Eu, antes da mensagem, não quero deixar para o encerramento, mas agora mesmo quero publicamente manifestar minha profunda gratidão. Muito obrigado por ter deixado sua igreja, sua família lá em Vitória, e ter vindo aqui investir esse tempo seu conosco aqui, abençoando a nossa igreja. Muito obrigado. O irmão realmente foi usado poderosamente. Ontem, irmãos, tivemos um seminário com os líderes sobre 9 aspectos na vida de um líder para que ele seja um líder multiplicador. Foi tão bom ouvirmos, não é? Aquelas experiências, aquele conteúdo que o pastor passou, as experiências que ele compartilhou conosco. A igreja dele já está num estágio bem lá na frente, né? Nós ainda estamos na transição, a dele já passou, já é hoje uma igreja consolidada em células, então ele pode compartilhar muita coisa boa com a gente aqui. Foi uma bênção, muito obrigado, Deus te abençoe. Vamos dizer muito obrigado, pastor Juarez, vamos falar juntos? Agora eu queria que vocês ficassem em pé, e antes, vamos fazer isso agora, porque depois, no final, pode ser que alguém queira sair aí um pouco mais cedo, mas eu queria fazer isso agora, nós orarmos por ele. Mas antes de orar por ele, eu queria que vocês estendessem aqui as suas mãos para o pastor Juarez, e nós falássemos, e vocês repetissem comigo, diga assim: pastor Juarez, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te conceda graça. O Senhor volte o seu rosto para ti. E te dê paz. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela presença do pastor Juarez e pedimos aqui, Senhor, agora que o Senhor continue abençoando ricamente o seu ministério em Vitória, ali na igreja de Jardim Camboriú. Ó Deus, que seja um ministério cada vez mais próspero, que ali, Senhor, aquelas células se multipliquem mais e mais, e que ali, Senhor, a igreja continue levando muitas vidas a Cristo. Ali, Senhor, aquela igreja continue sendo uma igreja família, comunidade, corpo. Muito obrigado, porque aquela igreja tem sido um referencial para muitas igrejas que estão caminhando nessa visão. Ó Deus,
Queremos te pedir pela esposa do pastor Juarez, abençoe tua serva, abençoe também as suas filhas, os seus genros, ó Senhor, netos, seja com ele, Senhor Deus, e com toda a sua família. Pedimos que amanhã o Senhor possa dar um regresso em paz, guardado e protegido pelo Senhor. E, ó Deus, agora nós queremos te pedir pela palavra que Ele vai nos trazer, que seja uma palavra vinda do Senhor, que seja, Senhor Deus, cheia de unção, e que, ó Deus, cheia de poder, e que Ele seja um instrumento do Senhor agora. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Pastor Juarez, Deus te abençoe. Queridos, a gratidão é toda minha, do meu coração. Uma oportunidade muito especial conhecer vocês e, sobretudo, por saber que nós somos parceiros nesta caminhada. É muito bom ver pessoas e uma igreja como esta, que a gente já pode sonhar com o futuro. A gente já pode, pela graça de Deus, imaginar o que Ele vai fazer aqui nesses próximos 5, 10, 15, 20 anos. Eu penso que a minha percepção nesta oportunidade de estar com vocês é que Deus já começou a fazer um projeto, a realizar um projeto extraordinário no meio e através de vocês. Então a minha palavra é: não desistam, continuem, porque vocês, se fizerem isso, vocês terão a oportunidade de ver os sonhos de Deus para a vida de vocês, para as famílias e para a igreja sendo realizados. Pastor Valdo, muito obrigado. Já falei aqui que conheci o Pastor Valdo já faz tempo, quando ele era pastor no Rio de Janeiro, e sempre admirei a sua maneira dinâmica e fervorosa de fazer a obra de Deus. E agora pude perceber que Deus está usando de maneira muito especial a vida do pastor Valdo, da sua família, nesse lugar. E eu saio daqui e volto daqui muito feliz com aquilo que eu estou vendo. Quero louvar a Deus pelo carinho, pela atenção, pela generosidade de vocês nesses dias, desde a sexta estamos juntos. Quero agradecer a vocês também por estarem recebendo um estrangeiro aqui no meio de vocês, o Renato Bastos. Ele é muito querido lá na nossa igreja. Ele tem sido líder de célula e um dos líderes também da nossa juventude. E como alguns de vocês já sabem, após concluir o curso de psicologia, ele está dando cumprimento ao que ele compreende, uma vocação de Deus já há alguns anos, e está aqui na teológica, não é isso? Iniciando o seu curso para a glória de Deus. Então, obrigado por vocês terem recebido o Renato aqui. E nós, como igreja em Jardim Camburi, que agora estamos por um tempo sendo privados da presença dele, nos alegramos que ele está numa igreja que tem a mesma visão, o mesmo foco e procura ter o mesmo amor por Jesus que nós temos lá na nossa cidade. Convido você oficialmente para visitar a Vitória. Eu tenho uma pendência que não consigo resolver com o pastor José Calixto Patrício, meu grande amigo, que está sendo missionário agora em Portugal, porque ele sempre acha que Florianópolis é a ilha mais bonita do Brasil. Eu digo, não é Vitória. E a gente não conseguiu ainda chegar a um acordo, embora estejamos em acordo a respeito de tantas outras coisas. É muito fácil você chegar na nossa igreja, até porque ela está muito próxima do aeroporto de Vitória, muito pertinho. O aeroporto está, se não tiver problema no tráfego, no trânsito ali, a 7, 8 minutos da nossa igreja, viu, gente? Então, indo à Vitória, nós teremos muita alegria em receber vocês lá para cultuar conosco, e isso vai nos dar alegria. A Igreja Batista em Jardim Camburi é uma igreja recente, porque está por fazer 30 anos, e está num bairro muito crescente, um bairro que recebe muita gente, e eu mencionei aqui ontem pela manhã, que nós estamos no projeto, nesse processo de nos tornar uma igreja de células, desde 2001.
Hoje, nesse momento, nós passamos, quer dizer, daqui a pouquinho, porque está começando agora lá o segundo culto, o culto das 20. Tivemos um culto às 16, umas 10, umas 18 e agora das 20. Nesse culto das 20, nós teremos a multiplicação de mais uma célula. Então, nós teremos daqui a pouco 116, somos 115 até agora, células. E eu louvo a Deus quando eu vejo as possibilidades que Ele está colocando diante de nós. Nós temos em torno de 1.500 pessoas que fazem parte das nossas células. São pessoas que têm seus nomes em nossas células. E cada semana nós temos uma frequência de aproximadamente 100 visitantes indo às células. Nós temos em torno de 200 crianças que participam das nossas células atualmente. E para mim, o número que eu acho mais interessante é que esses membros das nossas células, quer dizer, todos nós, temos aquele cartão do amigo do coração. E algum tempo atrás, eu não sei agora, porque esse levantamento eu fiz já tem um bom tempo. Nós estávamos, naquele momento, há mais ou menos uns 4 anos atrás, orando todas as semanas pela conversão de mais de 500 pessoas. São pessoas de carne e osso, conhecidas, relacionadas a algum de nós que estamos nas células, e todas as semanas esses nomes estão lá, nós estamos levando esses nomes diante de Deus, e estamos trabalhando, e estamos investindo no relacionamento com essas pessoas, para que elas sejam alcançadas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 2 vizinhos que moram no meu prédio, que dias atrás eu os levei em minha casa para tomar um café e para a gente conversar um pouco. E os nomes deles, eles não sabem, mas estão lá na lista. Minha célula está orando por eles e pedindo para que Deus dê graça a mim, para que eu invista cada vez mais no relacionamento com eles. Eu espero que daqui a pouco eles irão para a célula e, sobretudo, daqui a pouco eles recebam Jesus como Salvador. Porque é isso que Jesus quer que nós façamos, não é verdade? É isso que Ele quer. E eu estou seguro de que o evangelismo, como nós fazemos nas células, ele é o mais eficiente em toda a história. É o trabalho de fazer relacionamentos, aprofundar o relacionamento, para que a nossa maneira de apresentar Jesus para aquela pessoa não seja apenas pela nossa palavra, não seja apenas por um folheto, mas seja pela demonstração, dando oportunidade àquela pessoa para ver que Jesus faz diferença na vida da gente, na família da gente. Porque essa é uma época em que fala-se de Jesus em tantos lugares, de tantas maneiras, de todas as formas. Você liga a TV, tem programas, você liga o rádio, nas emissoras diversas, então fala-se muito sobre Jesus. Então falar sobre Jesus para as pessoas hoje, você não está falando nenhuma novidade, algumas estão cansadas de ouvir, mas elas estão querendo ver. Elas estão querendo ver a diferença que Jesus faz. E a melhor maneira para que elas percebam é através do relacionamento. A gente fazendo o relacionamento, cultivando, servindo aquelas pessoas. Aí elas vão observando que existe alguma coisa diferente na vida da gente. E em algum momento vai chegar a oportunidade de dizer: Jesus, quem faz essa diferença na minha vida. E Ele pode fazer também na sua vida, se você quer. Então é um processo, e normalmente as pessoas que se convertem dessa maneira, geralmente são pessoas que têm uma conversão muito sólida. Porque não é apenas um momento emocional, mas é todo um processo em que elas estão olhando para alguém que faz uma boa demonstração a respeito de quem é Jesus, de que Jesus é maravilhoso, não é, gente? Maravilhoso. Bem, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. A leitura que eu farei com vocês nesta noite é na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2, do versículo 11 até o versículo de número 19. Efésios 2, de 11 a 19. Falei hoje, agora à tardinha, com minha esposa, e ela ficou muito contente com as notícias que eu dei para ela. Eu sou casado há 36 anos com a Ana, nós temos 3 filhas, as 3 já estão casadas.
Uma mora nos Estados Unidos, a outra mora no Uruguai, uma está no Brasil. Nós estamos fazendo missões mundiais, viu? E nós temos recentemente 2 netos, o Mateus, que está com 1 ano e 9 meses, e a Juliana, que está com apenas 4 meses. Então, Deus tem sido muito especial conosco, nos dando essas bênçãos. 2 de Efésios, verso 11, eu começo a leitura. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Vocês eram estrangeiros, não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo vocês viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus regulamentos, e dos 2 povos formou um povo só, novo e unido com ele. Foi dessa maneira que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os 2 povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês que não são judeus, que estavam longe de Deus, como também àqueles que são judeus e que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus. Vocês são membros da família de Deus. Vocês não são mais estrangeiros, não são mais estranhos, não são mais visitantes. Agora vocês são da família de Deus. Queridos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos várias figuras que são utilizadas para descrever a igreja, a nossa igreja. Por exemplo, o texto de Mateus capítulo 20, ele começa aquele capítulo dizendo que a igreja é a vinha de Deus. Jesus, de certa forma, retoma essa ideia no capítulo 15 do Evangelho de João. A Bíblia diz que a igreja é uma construção que Deus está fazendo na terra. É uma obra que está sendo realizada por Ele e ela está no meio de um processo. Ela ainda não está pronta, ela ainda não é aquilo que virá a ser. Ela está no meio de um processo, é uma obra em andamento. Paulo, escrevendo 2 Timóteo 2, 3 e 4, ele diz que a igreja é como um exército. Ele diz: nós somos soldados do exército de Deus, ou do exército de Cristo. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2,10, ele afirma que nós agora somos o povo de Deus, a nação santa, o povo que Deus comprou para si, propriedade exclusiva de Deus. Apocalipse 21 descreve a igreja como sendo a noiva de Cristo, a noiva que está sendo preparada, está sendo ornada para a chegada do noivo, então para o casamento, ou seja, para essa união que vai permanecer por toda a eternidade. Hoje de manhã,
nós falamos em 1 Coríntios 12 sobre a igreja como corpo de Cristo. Aquela ideia que eu pessoalmente acho muito interessante como analogia, dizendo que nós, eu e você, nós somos membros desse corpo, estamos conectados uns aos outros, ligados uns aos outros, vivemos numa interdependência. O que afeta um de nós, afeta necessariamente também os outros, porque somos o mesmo corpo. Agora, eu creio sinceramente que todas essas figuras que eu mencionei, elas trazem ensinos muito preciosos para nós a respeito da igreja. No entanto, a minha compreensão é de que nenhuma dessas figuras fala de maneira tão clara para nós, no sentido de vida comunitária, como essa passagem que eu li para vocês. Possivelmente essa seja a figura mais significativa de igreja que nós encontramos no Novo Testamento, porque Paulo está dizendo que a igreja é uma família, dizendo que a igreja é a família de Deus, é o que está expresso aqui no versículo de número 19. Queridos, eu não sei qual é a experiência que vocês têm de família. Nós vivemos um tempo difícil para as famílias. Efetivamente uma época difícil, com muitos problemas, muitas dificuldades assolando as famílias. Mas é um fato que nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer. Nós todos temos na nossa mente, temos no nosso coração, uma ideia muito precisa do que é uma família ideal. Quais são as características que devem estar presentes no relacionamento familiar, quando a gente está falando sobre uma família saudável? Mesmo que por alguma razão ou por algum momento nós não estejamos experimentando aquelas características, mas nós sabemos que aquele é o ideal. Então isso nos ajuda a entender o sentido de igreja, como Paulo está escrevendo aqui nesse texto. A Bíblia diz para nós que nós somos membros da família de Deus. Se você olha para esse texto que a gente leu, você percebe que esse é um texto de memória, um texto de recordação. É um texto de lembrança, porque Paulo começa o versículo 11 assim: lembrem do que vocês eram no passado. Ou seja, é importante que vocês recordem a condição em que vocês viviam no passado. O passado que Paulo está se referindo é antes de conhecer a Cristo, antes de se tornarem cristãos, discípulos de Jesus. E como era esse passado? No versículo 12, ele começa a falar sobre isso. Ele diz: vocês estavam separados de Deus, vocês eram estranhos às alianças de Deus, vocês não pertenciam ao povo de Deus. Essa era a condição passada dos leitores do apóstolo Paulo, porque ele estava escrevendo para os cristãos de Éfeso, que eram gentios, ou seja, eles não faziam parte da nação de Israel, do ponto de vista da etnia, do ponto de vista étnico de Israel. Quando chega no versículo 13, Paulo fala então sobre a grande virada que aconteceu na vida daquelas pessoas. E o responsável por essa virada, ele coloca aqui claramente. Verso 13 diz: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, foram aproximados dele, ou seja, agora vocês não estão mais distantes, vocês estão próximos. E ele prossegue na sua palavra, nos seus escritos, dizendo que Cristo Jesus quebrou todas as barreiras que haviam. Ele derrubou os muros de separação que havia entre as pessoas. Nesse caso, Paulo está falando sobre o grande problema que havia no primeiro século no relacionamento entre judeus e gentios.
havia um abismo, um fosso enorme entre judeus e gentios no primeiro século. O que Paulo está dizendo é que Cristo veio para trazer uma aproximação entre as pessoas. Ele usa como referência aqui, naturalmente, judeus e gentios, mas em outras partes Paulo escreve para falar sobre todo tipo de gente, não importa a nacionalidade, não importa a história. Ele diz que Cristo veio para aproximar as pessoas, por isso ele diz que Jesus Cristo derrubou os muros, derrubou as paredes que separavam, e ele fez uma inclusão daqueles que estavam longe, agora no que ele chama a família de Deus. Essa é a maneira como Paulo conclui, de certa forma, o raciocínio no versículo 19. Ele diz: vocês que estavam longe, distantes, agora foram chamados para pertencer à família de Deus. Então, a nossa questão, naturalmente, a essa altura, é perguntar o que isso significa. Porque nós que estamos aqui nessa noite, de acordo com a Escritura, somos a família de Deus. Porque já recebemos essa bênção através de Cristo, através de Jesus. Então é muito importante para nós, para a gente voltar a pensar no significado disso. O que é ser família de Deus? A gente usa essa expressão com boa frequência, e é muito bom que usemos. Eu sei que vocês mesmos aqui usam essa expressão como uma espécie de slogan, não é? da igreja, uma família de amor. É isso. Isso aí, uma família de amor. Então, o que isso quer dizer? Se uma pessoa na rua, uma pessoa que não conhece essa igreja, pergunta: sua igreja é uma família de amor? Legal, poxa, bacana, mas o que isso quer dizer? O que é uma igreja família, conforme o Novo Testamento? Algumas questões que a gente pode alistar nessa direção. A primeira delas é que numa família existe amor incondicional. E eu quero destacar a expressão incondicional. Penso que estamos completamente em acordo que essa é a principal, ou deve ser a principal característica de uma família. É o amor incondicional. Quando um rapaz e uma moça, quando dois jovens chegam ao altar para o casamento, e naquele momento tão especial, o que eles se comprometem a fazer, a partir daquele momento, é a viver um amor absolutamente incondicional. Porque o que eles professam ali é a disposição do coração deles de se amarem, de cuidarem um do outro, de servirem um ao outro, de fidelidade mútua, até que a morte os separe. Isso é amor incondicional. Esse amor incondicional, ele é revelado, por exemplo, pelo pai e pela mãe. Os pais não amam de maneira diferente os filhos, porque os filhos são diferentes. Da mesma forma como o pai ama um filho que é bem ovelhinha, ele é muito assim, obediente, nunca questiona nada, da mesma forma esse pai, essa mãe ama o filho que tem um estilo, um jeitinho um pouco mais rebelde, mais questionador. Por quê? Porque o amor é incondicional. Aquele pai ama, não é pelo que o filho é, mas ele ama pelo fato de que é filho. Ele ama de maneira, o seu amor não está condicionado à maneira, à forma como aquele seu filho vive. Esse amor que existe, ou que deve existir dentro da família, ligando os membros da família, o casal, o marido, a esposa, os pais com os seus filhos, os filhos com os seus pais, esse amor incondicional, se nós estamos falando que a igreja é uma família, ele precisa estar presente também na igreja. E é aí que tantas vezes a coisa pega, não é? O Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 13, verso 35, ele diz: vocês serão identificados como meus discípulos
se vocês forem à igreja pelo menos uma vez na semana. Tá certo? Não. Se vocês amarem uns aos outros. Paulo mesmo escrevendo em 1 Coríntios 13, aquela poesia linda, ele fala sobre esse amor incondicional, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor que não estabelece contrapartida, o amor que não estabelece condições para que ele seja expresso, mas ele ama por uma única razão, porque há uma disposição do coração de amar a outra pessoa. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 14, dizendo que a maneira da gente saber se a gente já saiu das trevas para a luz é se nós amamos uns aos outros. É se nós praticamos, se nós vivemos o amor. Nós precisamos, é claro, queridos, a essa altura, dizer que o amor incondicional, ele é básico, essencial nos relacionamentos, dentro da igreja também, como na família, porque nós todos somos pessoas humanas ainda. Todos nós. Isso, evidentemente, sem exceção. Nós somos humanos, nós somos imperfeitos, nós somos diferentes. Muitos de nós carregamos conosco feridas de experiências dolorosas pelas quais passamos e que vivemos. E quando nós procuramos uma igreja, ouvindo que igreja é uma família, tantas vezes fazemos isso na compreensão de que lá, nessa família chamada igreja, nós vamos encontrar pessoas que nos amem de maneira incondicional. Não com base naquilo que nós somos, mas com base naquilo que nós queremos ser, naquilo que nós almejamos ser. Então, não é absolutamente incomum que no meio da família de Deus haja pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que, apesar de toda boa vontade, elas ainda são muito pontiagudas, elas ainda usam palavras às vezes grosseiras, elas ainda às vezes têm atitudes que acabam ofendendo de certa forma, mas essas pessoas estão no lugar certo. A igreja é o lugar para essas pessoas, porque essas pessoas serão transformadas à medida em que elas receberem um amor incondicional, um amor que elas não encontram em nenhum outro segmento da sociedade. Elas serão impactadas por esse amor, que é o amor de Cristo, não é? O amor é terapêutico, o amor, ele cura as pessoas, o amor cura as pessoas. Jesus, certa vez, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, ele escreve dizendo, 5,43, dizendo para os discípulos dele o seguinte: olha, se vocês amarem as pessoas que são amáveis, ou seja, os amigos, aquelas pessoas que, poxa vida, você sabe, tem gente que é facinho da gente amar, não é? Poxa vida, a pessoa é amável demais. O difícil é você não amar aquela pessoa. Mas tem gente que você tem que suar para você amar. É duro você amar. Mas Jesus falou: olha, se você ama aqueles que amam você, que há de especial nisso? Aí Jesus vai falar: os escribas e fariseus, eles fazem isso também. Mas vocês precisam amar os inimigos, aqueles que não são amáveis, aqueles que realmente não merecem. Por que é que nós amamos? Por que é que nós aceitamos as pessoas? Por que é que nós perdoamos as pessoas? Porque Cristo fez exatamente isso comigo e com você. Então, é o amor incondicional de Cristo que veio a nós, que passa por nós e alcança as pessoas. Além do amor incondicional, a família é um lugar também de intimidade. Família, normalmente, é um lugar de intimidade. Acho que é com você, acho que você também faz isso, né? Então, depois de um dia de trabalho, correndo para lá, para cá, você está cansado, chega em casa, você está doido para
colocar uma bermuda, pegar aquele chinelo velho, calçar no pé e relaxar. Ah, estou em casa, né? Que bom. Aqui eu sou eu mesmo. Aqui eu estou na minha casa. Esse é o meu ambiente. Ali você não está preocupado, não está tão preocupado, né? Você imagina aquela pessoa que, quer dizer, a gente nunca pode imaginar alguém que ao acordar de manhã já se prepara como se fosse para uma festa. Não, eu tenho que me apresentar direitinho. Não é assim que a gente faz dentro de casa. A gente fica bem à vontade, aquela roupa mais velha, sei como for. Por quê? Porque é um ambiente íntimo, onde a gente tem as pessoas que estão dentro da nossa casa são muito próximas de nós. A gente não tem cerimônia com essas pessoas. A gente não precisa de uma vestimenta especial para estar com essas pessoas, porque nós temos intimidade. Ali nós nos sentimos confortáveis, nós relaxamos. Ali eu sou exatamente quem eu sou. Eu não preciso de formalidade, não preciso de cerimônia. É naquele ambiente que eu posso me sentir à vontade para falar sobre os meus medos, que eu não falaria com outras pessoas lá fora. É ali dentro do ambiente de casa que eu me sinto encorajado a falar sobre as minhas preocupações, revelar as minhas angústias, também falar sobre as minhas conquistas, os meus sonhos. A família deve ser esse espaço. E aí a gente vai dizer, conforme esse texto da Bíblia, na família de Deus também é preciso ser assim. Na família, dentro da nossa ambiência familiar, nós não precisamos usar nenhuma máscara. Até porque não daria certo. Por causa da nossa convivência, nós já somos conhecidos. Como nós somos. Como nós somos. Amados, isso precisa acontecer na igreja. A igreja precisa ser um ambiente onde as pessoas se sintam tão confortáveis, tão à vontade, onde aquela pessoa que ela tenta ser o que ela não é lá fora, ela já tem tempo, está carregando um peso enorme, tentando mostrar para as pessoas o que ela efetivamente não é. E ela faz isso, sabe para quê? Para ser aceita, para ser bem recebida, para ser valorizada. Mas na igreja não pode ser assim. Quando a igreja é um ambiente onde as pessoas ficam tensas, onde as pessoas têm a necessidade de mostrar para o irmão que ela não é efetivamente, a igreja não é lugar de cura, a igreja é lugar de doença também. A igreja precisa ser esse ambiente onde nós nos sentimos íntimos uns dos outros. Onde eu sou íntimo, e eu posso dizer, não, eu sou de casa. A família de fé precisa ser também um lugar de intimidade. E como é que nós podemos fazer isso? Vou repetir. Não dá para fazer com 50, 100, 200, 500. Até porque numa família desse tamanho, não é? A parentela. No Espírito Santo tem uma família, uma clã, que eles se reúnem uma vez por ano. E a reunião deles tem 200 pessoas. Aí aquele dia inteiro, fazendo churrasco e tudo mais. Mas família, no nosso contexto brasileiro, família tem 3 pessoas, 4, 5, talvez 6. Não passa muito disso. Né? No passado era diferente, não é? Eu tive uma tia que ela teve 17 filhos. Isso é bom. Havia naquela época casas que tinham mais de 20 filhos. Então, família é um núcleo menor. Família é um núcleo menor. Isso a gente associa então com a ideia, quando Paulo está dizendo que a igreja é a família de Deus. O indivíduo que não conhece muito bem a igreja vai dizer, mas que familhão, hein? 200 pessoas, 300 pessoas. Aí você vai dizer, não, meu amigo, sabe o que acontece? A gente fala assim que é a família, mas na verdade nós somos muitas famílias. Cada célula é uma família. Cada célula, cada grupo pequeno é uma família. Terceiro lugar, na família, ou na igreja, assim como acontece na família, é sempre possível haver conflitos.
eu preciso ser muito honesto com você para dizer que a gente tem que falar sobre esse assunto. Família que se preza tem conflito. Uma vez um homem chegou para mim e falou assim: pastor, tenho 40 anos de casamento, nunca tive nenhum problema com a minha esposa, nunca tivemos nenhuma dificuldade. Eu olhei bem para ele e falei assim: mas que mentira, hein? Claro que depois eu amaciei, né? Mas não existe isso, gente. Duas pessoas convivendo por 40 anos sem nunca ter problemas. Aliás, talvez pode dizer que é até capaz de existir, desde que uma daquelas pessoas se anule 40 anos. Completamente. Por quê? Um casamento une duas pessoas que são diferentes, têm sua opinião diferente em muitas coisas, né? Então, é assim que acontece, não é verdade? Então, uma das pessoas torce para o Atlético, outra para o Curitiba, por exemplo. E aí? Onde é que fica quando vai para o clássico? Uma vez eu fui ao Maracanã para um jogo entre Botafogo e Fluminense. Minha esposa é fluminense, é herança do pai dela, e ela é aguerrida mesmo, tricolor. E nós estávamos indo para o estádio. Eu falei: amor, para onde a gente vai? Nós queríamos estar juntos, evidentemente. E ela disse: eu gostaria de ir para a torcida do Fluminense. Eu falei: bem, eu gostaria de ir para a torcida do Botafogo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou com você para a torcida do Fluminense. E fomos. Não deu outra. O Botafogo fez 1-0 e eu louco para festejar. Fiquei caladinho, pianinho ali do lado dela. Quietinho. E naquele dia o Botafogo fez até o segundo gol. Foi 2-0 e eu estava lá no meio da torcida do Fluminense. Aí quando terminou o jogo eu falei: meu bem, eu realmente amo muito você. É uma diferença que há entre nós, a gente convive bem com isso. Então, queridos, conflitos nos relacionamentos é uma coisa absolutamente natural. Absolutamente natural. Isso acontece no meio da família. Isso acontece dentro da família. Todas as pessoas que vivem com intimidade, onde há transparência e honestidade, ali vai haver algum tipo de conflito em algum momento. A razão é simples: quanto mais nós nos conhecemos, mais possível é enfrentar conflitos. Porque à medida em que a gente vai ficando bem à vontade uns com os outros, nós vamos nos revelando como nós realmente somos. E a outra pessoa também vai se revelando como realmente ela é. Qual é o resultado disso? É que as nossas diferenças vão aflorando, elas vão se tornando conhecidas, elas vão se tornando presentes. Consequentemente, há ocasiões em que existe um conflito, porque o conflito é um choque de vontades, né? Vontades antagônicas, é quando eu quero alguma coisa e a outra pessoa quer o contrário. Não é algo paralelo, mas é algo contrário. Então, aí a gente precisa resolver essa questão. Convivência certamente vai trazer conflitos. Tem pessoas que têm medo de conflitos. Por isso elas preferem ter um relacionamento muito superficial. Por onde vão? Nunca chegam a relacionamentos mais próximos com colegas de trabalho. Não, porque elas têm medo de conflitos. Elas preferem esconder suas opiniões. Elas querem sempre estar de bem com todo mundo. Não quero problema com ninguém. Mas isso não é certo. Muitas vezes isso acaba gerando problemas de saúde ou de doença emocional. Que a pessoa, ela simplesmente não é, como já mencionei em outros momentos, ela mesma. O que a gente faz com os conflitos? Primeiro, a gente tem que admitir que eles existem. Depois, a gente precisa tratar os conflitos. Resolver. Conflitos existem para que sejam resolvidos. E quando eles são resolvidos, gera crescimento. Gente, isso é muito importante nas células, tá? Eu já recebi muitas pessoas que disseram: pastor, não aguento mais. Estou saindo da célula. Eu digo: irmão, senta aí, vamos conversar. O que aconteceu? E a gente não aceita muito legal esse negócio da pessoa ficar fugindo de conflito, trocando de célula, não. Não, irmão, você não vai mudar de célula, não. Por essa razão, não. Há N razões que você poderia mudar, mas essa não. Vamos resolver o conflito primeiro.
acontece, inclusive, muito em relação a igrejas. O cara arranja, tem um conflito, não gosta de alguma coisa na igreja, vai procurar outra igreja. E aí, daqui a pouco tem um conflito lá também, vai procurar uma outra. E daí tem um conflito lá e vai procurar uma outra. Por isso, eu e os pastores lá de nossa igreja, quando alguém está chegando para pedir carta, assim, está vindo de outra igreja, a gente pergunta logo: como é que estava a sua vida lá naquela igreja? Algum problema lá com você? Você teve alguma dificuldade lá? E claro, tem aqueles casos: ah, pastor, o negócio lá, sabe, eu tive um problemaço lá e tal. Você sente que a pessoa está fugindo do problema. Não, você volta lá, não, vai corrigir seu problema. Nós podemos ajudar você no que você precisar. Eu vou lá com você, se você precisar. Vamos estar juntos nisso. Mas não é certo você sair de lá, deixar um problema que você não resolveu e vir para cá. Você não será abençoado e não vai abençoar a nossa igreja dessa forma. Então vamos resolver a questão lá direitinho, podemos ajudar você a fazer. E hoje nós fazemos isso em relação às cidades também. Vamos sentar com o líder, vamos sentar para resolver a questão. Então, os conflitos existem, nós não precisamos, não devemos fugir deles. Quando nós o tratamos da maneira certa, ele vai trazer bênção para nós, como acontece na família, acontece também na igreja. Eu termino dizendo que, como acontece na família e na igreja, tem que haver compromisso, tem que haver responsabilidade. Isso é extremamente importante. Uma família funcional é uma família onde as pessoas se sentem comprometidas umas com as outras, dentro do contexto familiar. Uma família funcional é uma família onde as pessoas se sentem responsáveis umas pelas outras, onde existem limites, onde existem responsabilidades, onde existem tarefas, onde existem horários definidos, critérios dentro daquela família, porque senão vira bagunça. Não tem como funcionar assim. Imagina aquela família em que o menino de 15 anos, às 11h30 da noite, ele vira para o pai e para a mãe: eu estou saindo, hein? Pai, meu filho, você está indo para onde? Não interessa. E você está planejando voltar que hora? Isso não é problema de vocês, é problema meu. Aí passa a noite por lá, lá pelas 2 da tarde, no dia seguinte vai chegar, ou chega, e aí você estava onde? Ele não fala nada. Não é possível. Também como não é possível. O marido sai simplesmente, a esposa diz assim: onde é que você está indo, meu bem, agora? Ah, vou resolver uma questão. Não é assim que se faz. Há um compromisso, há uma responsabilidade. Há 36 anos eu uso essa aliança aqui nesse dedo. E essa aliança está dizendo para mim o tempo todo: você tem um compromisso com uma mulher. É a sua esposa. Você tem um compromisso, você tem que prestar contas a ela, sim. Você tem que dizer para ela onde você vai, você tem que dizer para ela como é que você está se sentindo. Um compromisso de transparência, um compromisso de que você não vai agir de maneira irresponsável para com ela. Isso é absolutamente necessário, isso é absolutamente importante para que uma família seja efetivamente uma família. Se nós temos um problema na nossa casa, por exemplo, um conserto de alguma coisa que precisa se fazer, alguém que ficou doente de uma hora para outra, ou se alguém da nossa família perdeu o documento, quando nós constatamos essa situação, a gente nunca vai dizer: procura o vizinho do lado. Não, nós não fazemos isso, normalmente. Nós nos sentimos responsáveis por providenciar o conserto daquilo que quebrou. Nós nos sentimos responsáveis por ajudar aquela pessoa que não está bem, não está legal, a ir para o hospital e procurar o médico. Nós nos interessamos em ajudar a pessoa que perdeu o documento para que ela consiga recuperar os seus documentos. Por que nós nos sentimos responsáveis em fazer isso? Porque nós somos uma família. Porque nós somos uma família. Então, queridos, isso é verdade no contexto da igreja também. O meu grupo pequeno, a minha igreja, eu sou responsável. Eu tenho responsabilidade com eles, eu tenho um compromisso com eles. Por isso que a gente fala o seguinte: querido, se você tiver um problema, você não vai poder ir para o encontro da célula, liga para o teu líder. Liga para alguém e fala: olha, não vou poder ir ao encontro hoje, ou amanhã,
por essa razão, porque tem uma situação assim, eu não posso ir. Aí em nossa igreja, quando alguém falta enquanto a célula, a gente sempre está pedindo ao líder para que em 24 horas a pessoa seja contactada por telefone, de alguma forma. Não é para brigar com a pessoa, é para falar, fulano, o que aconteceu? Ontem à noite, nossa célula, você não foi? Nós ficamos todos preocupados com você. Aconteceu algum problema, alguma dificuldade com você? Às vezes aconteceu sim. E o grupo precisa se mobilizar para ajudar. Às vezes não. Mas você imagina aquela pessoa que quando o líder liga e fala assim, ô, irmão, estou te ligando, o senhor não veio ontem. Desde quando que eu tenho que dar satisfação para você? Ele não é obrigado a estar naquela família, mas se ele está na família, ele tem compromisso, ele tem responsabilidade. Isso é muito importante, queridos, no contexto da vida de uma igreja, quando nós estamos falando numa igreja que é uma família. Nós estamos, sim, comprometidos uns com os outros. Nós estamos, sim, responsabilizados uns com os outros. E essa é uma das razões porque o grupo menor é uma bênção. Porque eu não sou responsável, eu não tenho esse compromisso no sentido desse cuidado, de dar contas e tal, com 50, nem com 200, nem com 500 pessoas. Eu não poderia. Não tenho como. Mas eu tenho esse compromisso e essa responsabilidade com 5, 6, 8, 10, 12. É perfeitamente possível. Isso pode funcionar num grupo menor. Você é parte da família de Deus. Nessa família existe amor incondicional. Essa é uma família que vive em a intimidade nessa família, porque é um grupo pequeno, são pessoas íntimas. Essa família está sujeita a lidar com conflitos. E essa família tem responsabilidades, compromisso mútuo. Isso significa que a mesma expectativa que Deus tem quanto à nossa família biológica, Ele tem também quanto à nossa família espiritual. A mesma expectativa. Por outro lado, as mesmas alegrias que a gente pode ter, não é, na nossa família biológica, nós podemos ter na nossa família igreja. Podemos ter. Choramos juntos, celebramos juntos, vivemos em comunhão. E aí, só para fechar, se cumpre a oração de Jesus em João 17. Para que eles sejam unidos, assim como eu e tu, Pai, somos unidos. Para que haja essa unidade entre eles. Então, para mim, queridos, não é uma questão de gosto, de moda, não é nada disso. É simplesmente uma questão da gente ser resposta para o sonho de Jesus que ele expressou naquela oração tão contundente de João 17. Pedido que ele fez ao Pai para que os seus discípulos vivessem unidos. Em outras palavras, vivessem como uma família. Quero orar com você. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos aqui. Obrigado porque pudemos abrir a Tua Palavra em alguns textos. E essas escrituras foram preservadas pelo Senhor para nos abençoar nesse tempo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso parceiro de primeira hora, para que nós consigamos viver de acordo com a Tua Palavra. São tantos desafios, Deus, nós somos humanos, somos tão falhos. Nós não conseguimos por nós mesmos ajustar a nossa vida para fazer a Tua vontade. Mas nem precisamos, porque o Teu Espírito Santo está em nós. O presente que Jesus prometeu e nos deu é o Teu Espírito. É pelo poder do Teu Espírito que nós podemos experimentar na prática a vivência da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo nesse lugar, Deus. Abençoa cada uma das células. Traz a bênção e a unção da multiplicação para cada célula. E assim as células crescendo, se multiplicando, a igreja também vai crescer, e vai crescer de maneira saudável, porque a saúde que existe dentro de cada célula, ela será também vista, percebida no ambiente do Teu povo de um modo geral. Continua, Deus, derramando a Tua bênção sobre o Teu povo aqui, sobre os líderes, sobre os pastores,
sobre os líderes, sobre os supervisores daqui a pouco das células. Levanta novos líderes, ó Deus, levanta. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos pedir ao Pai para que Ele enviasse mais ceifeiros. Quem levanta líderes é o Senhor, nós apenas os reconhecemos. Então, Deus, levanta muitos líderes de células nessa igreja, para que cada célula tenha a condição de fazer a sua multiplicação, e que esse processo continue, que ele continue, que ele continue, e assim o nome do Senhor será honrado, porque essa igreja será não apenas uma igreja grande, com muitos membros, mas também uma igreja pequena, onde cada pessoa tem um ambiente de família para viver. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.